Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube do Filme, seu podcast quinzenal sobre a sétima arte, sobre os filmes, no qual a gente vai debater sobre um filme hoje, um filme que já foi indicado no nosso último episódio, este filme que é O Escritor Fantasma, filme de 2010, dirigido pelo Roman Polanski, polêmico Roman Polanski, e este filme ele foi indicação do Alan. Vamos apresentar todo mundo que está aqui. Eu, Michel Martins, o seu apresentador deste episódio, Alan Castaman. O cara que vai ler a sinopse do filme daqui a pouco. E ela, Gabriele Welter. Presente! Vamos começando mais um episódio do Clube do Filme. Clube do Filme, o seu podcast sobre cinema. Dando início então, Alan, como você fez a indicação no nosso último episódio, leia a sinopse, por favor, aí do filme, do nosso patrocinador não oficial. Não Errou! Não é. Essa vez não é do Adoro Cinema, tá? Outra sinopse. Ai. Ela é do Google, bem curtinha, tá? Bem fácil de entender aqui. Então, olha só, O Escritor Fantasma, né? É um filme do Roman Polanski, como o Michel falou aí, um diretor bem polêmico, e conta a história de um escritor de sucesso, né? A gente não sabe bem se ele é jornalista, se ele é escritor, mas enfim, um escritor de sucesso que ele concorda em finalizar as memórias do ex-primeiro-ministro britânico, né, chamado Adam Lang, e o seu diretor garante que é a maior oportunidade da sua vida. Só que ele vai lá para escrever essas memórias substituindo um outro escritor, né, que morre. E aí eu não vou dar spoiler agora se ele morre ou é assassinado, né? E aí ele começa a descobrir, esse escritor fantasma, né, que vai escrever as memórias, começa a descobrir as evidências, sugerindo que o seu predecessor sabia de um segredo muito sombrio sobre esse Adam Lang, tá? E aí começa toda a trama, daí ele começa a investigar outras coisas, e o filme vai ganhando tons, assim, de investigação muito legais. Tons legais. Tons de suspense, tons Quantos de tons? Drama. 2 tons. Dó, ré. Ai, lembrando, nosso amigo ouvinte, que esse episódio ele vai conter spoilers. Todo episódio do nosso Clube do Filme tem spoilers, então continue por sua conta e risco. Se você não quer tomar nenhum spoiler, o filme é de 2010, é um filme até que recente, então pausa esse episódio, vai lá, assiste o filme e depois volta aqui com a gente pra gente debater sobre o filme. Iniciando então, agora a minha fala, as minhas colocações, esse filme ele traz já como premissa algo muito interessante, que é uma profissão real que a gente pouco ouve falar, né? Que são os escritores fantasmas. Exatamente, até não assistir esse filme, ou até assistir esse filme, eu não sabia que existia essa profissão, ou esse job, esse serviço prestado por pessoas aí que se dão bem com a escrita, né? Então, se a gente parar para olhar aí grandes biografias, com certeza tiveram aí um escritor fantasma por detrás, embora muitas pessoas fazem sua autobiografia, né? E apenas passam o texto para alguém revisar. Isso era muito comum nos livros, né? Acredito que há um bom tempo, não temos registros históricos de quando isso foi oficializado, mas agora já, né? É profissão, você consegue fazer isso de qualquer lugar, né? A pessoa usa para ganhar uns trocos. Esse cara, no caso, era um escritor super famoso, obviamente, né? Consagrado já, e ia ganhar uma nota para fazer, para revisar, reescrever a autobiografia do cara e tornar ela minimamente atrativa, né? Porque às vezes acontece isso, o cara é muito cheio do ego, né? Cheio de toda a sua própria história e acha que tá arrasando, mas para quem lê é aquele calhamaço de papel que não tem graça nenhuma. E o objetivo do ghostwriter, nesse caso do livro, era tornar a leitura
atrativa, atraente, fazer valer os milhões que estavam sendo investidos no livro. E é óbvio que nós não podemos, claro, de forma alguma desprestigiar aí algum artista famoso que fez essa autobiografia, que utilizou um escritor fantasma, porque nem todo mundo sabe fazer todas as coisas, né? Então é super natural que alguém famoso, seja ele um político, seja ele um ator, seja ele, enfim, que quer que seja, contrate um escritor fantasma para fazer a sua biografia. É da mesma forma que, às vezes, você na sua casa não vai contratar um eletricista para fazer alguma coisa, porque você não sabe fazer o trabalho de um eletricista. Então, às vezes temos a impressão assim que o cara contratou um escritor para fazer a autobiografia dele, mas é completamente plausível. É um trabalho, é um serviço prestado. Se você não tem bom não, né? Mas se você não tem aí o profissionalismo para escrever de uma forma legal, uma forma bacana, é super normal, super natural que isso aconteça. E a gente não presta atenção nisso no nosso dia a dia, né? Com o filme que eu fui descobrir essa profissão aí de escritor fantasma. Jura, Michel? É porque você nunca pesquisou como ser um freelancer na internet, né? Porque nessa história de freelancer, de trabalhar para grandes sites, né, de produção de conteúdo, que é uma coisa que a gente pode até criar um tópico especial aqui nesse Clube do Filme para falar sobre isso, né? Quantas vezes a gente vê perfil de gente famosa e a gente acha que é o cara que está escrevendo, mas tem uma equipe escrevendo por ele. Tá cheio de ghostwriter por aí. E aí, várias plataformas de marketing digital, né, ofertam vagas de ghostwriter, ou seja, você vai fingir que você é a pessoa, você vai escrever pela pessoa e... Enfim, tá muito ligado isso com o marketing mesmo, né? A produção de conteúdo nesse lugar. E também tem outro nome, né, bem famoso agora, que é copywriter, né? Que é aquela pessoa que, além de escrever por outras pessoas ou por outra empresa, ela coloca técnicas que se adaptaram à realidade de leitura atual para que tenha um título chamativo, para que não fique parágrafo longo, que haja quebra de parágrafo, por exemplo, no mesmo tempo de leitura que a gente levaria para fazer uma respiração, né? Então, frases curtas, com tópicos, uma série de técnicas, né, que vieram lá do jornalismo, por que não dizer, né? Hoje elas estão aí nas mídias sociais. E eu, como crítica de Araque aqui, faço as minhas reclamações, né? O momento já reclame aqui de largada no podcast, que é isso, o que me incomoda é o fato de que virou muito mais uma estratégia para atender o algoritmo. Então, número de entretítulos, a forma que você posiciona o conteúdo, o uso de palavras-chave, do que qualidade ou profundidade de conteúdo. Então, essa é a minha dor, a minha crítica a esse modelo de, assim, massificado nesse lugar, né, de automação para ranquear conteúdo. Tá bom, então. Mas vamos voltar a falar do filme, né? Vamos voltar porque eu já comecei o reclame aqui cedo hoje. Volta pro filme. Então, já que você se perdeu um pouco aí, eu quero fazer um questionamento. Seria, então, Theodore, o protagonista do Her, um ghostwriter, então? Exatamente. Já que lá ele escrevia, então, ele trabalhava no site Cartas Escritas à Mão e ele se passava pelas pessoas, né? Pode colocar até um plim ali. Plim, sininho, fez a boa conexão, tá? De parabéns, Michel. Palmas pra você. Exercitando a memória com episódios passados, hein? Boa correlação. Isso aí, se o algoritmo pegasse a nossa fala, nós já ranqueava melhor esse podcast, hein? Falando então sobre o filme, agora voltando para o filme O Escritor Fantasma de Roman Polanski, vou começar elogiando o filme. Na questão da direção de arte, o filme ele começa
a gente é jogado, né, logo depois do início do filme, da introdução dos personagens, na casa lá em que o Lang, o ex-primeiro-ministro, está, e a direção de arte, ela fez um ótimo trabalho em colocar uma casa grande, com cômodos grandes, uma casa toda moderna, toda estilosa, uma casa com uma modernidade e tecnologia avançada, mas apesar desses largos cômodos, a sensação que o filme te dá de claustrofobia, de solidão, apesar daquelas vidraças, daquelas portas com vidro grandes, amplas, talvez pelo local, pelo cenário e pelo clima que está na casa, ela te dá uma sensação de solidão lá dentro, que eu achei que foi muito bem colocado de forma visual no filme. Me passou essa sensação. Michel, acho que é um filme, inclusive, com uma paleta de cores direcionada para isso, para gerar um suspense, porque não um medo, né? Um isolamento, porque ela é uma casa na praia, mas é no inverno, tudo cinza. Se fosse colocado em tons de cinza aí esse filme, a gente perceberia poucas diferenças, né? É uma casa triste, né? Uma casa sem vida, um lugar que remete muito mesmo a essa sensação de prisão, porque é isso. O cara não pode voltar, o ex-primeiro-ministro lá não pode voltar para a Inglaterra porque ele está sendo acusado de compactuar, de torturar terrorista e ter compactuado lá com várias coisas. Tem várias denúncias rolando que esse cara que é escritor acaba virando meio investigador, assim. E essa ilha, ela remete muito a isso, a isolamento. Olha a quantidade de portão, de segurança, o que o Alan falou da paleta de cores, né? Os tons cinzas, a chuva. Quantas vezes está chovendo ou nublado, né? Nenhum dia tem sol lá, não aparece um céu azul. Então ele remete muito a uma casa triste, é um lugar um lugar muito, muito quadrado também, né? A própria arquitetura, eu sei que é super moderno e tal, né? Mostra todo o luxo que é e o poder que ele tem, mas ao mesmo tempo todo esse poder de um primeiro-ministro, no caso o ex-primeiro-ministro, é a própria clausura dele, é uma prisão grande, mas é uma prisão. E todos os personagens, eles têm essa solidão, né? O próprio escritor, ele está sendo jogado, apesar do bom pagamento que ele irá receber, ele está sendo jogado em um trabalho difícil, em um trabalho que é suspeito, as circunstâncias do seu antecessor, a forma que ele morreu, deixa aquela pulga atrás da orelha, né? O próprio ex-primeiro-ministro, ele é um cara que tem a sua solidão devido às tramóias que ele fez, que ele não fez, que ele está sendo acusado. Nós conseguimos perceber também a secretária dela a secretária dele, né, com a esposa dele também, do ex-primeiro-ministro. Ela tem uma tensão entre as duas de ciúme, porque a secretária, ela parece que sabe mais do que a própria esposa dele, do Lang. Então, todos os personagens, eles estão, apesar de morando no mesmo lugar, isolados, né, em suas próprias conspirações, seus próprios problemas, enfim. Sabe o que eu percebi, Michel? Gabi? Todos os personagens ali, eles têm um ar, ou deixam transparecer uma sensação de que eles estão envolvidos em alguma tramóia. Desde a tiazinha que limpa a casa, o cara que varre lá. Então, se tu começa a desconfiar de alguma coisa, tu vai desconfiar de todos ali, sabe? Tu não consegue eliminar, não, esse aqui não pode ser, né? Esse aqui não tem nada a ver. E claro, vai desenrolando, tem as tramóias políticas, quando vê lá no final é algo, pelo menos pra mim, que você não espera, né? E aí, claro, méritos da direção do filme, né? Do seu Polanski. Nossa, total, tá todo mundo sob uma tensão muito forte, né? E aí, essa sensação, ela passa pra gente, porque
a gente não faz ideia de quem é e tenta descobrir, mas também, assim, o filme não... Eu não sinto que ele force a barra, sabe? Ele traz todos esses personagens meio misteriosos, tipo, o cara lá brigando, varrendo as folhas naquela ventania, sabe? Você fica pensando, o que o cara tá fazendo aí, né? O filme parecia tão parado, mas você vê o vento lá naquelas folhas que você não vê nem de onde veio, porque não via árvore, né? Mas tinha o vento lá, o funcionário limpando e sofrendo com aquilo. A empregada sempre meio assim na defensiva também, meio desconfiada, com uma postura, assim, até de medo, né? Então, não sei, todo mundo é testemunha, todo mundo é suspeito até que se prove o contrário. Acho bom essa questão aí de todos são suspeitos, até o próprio escritor, ele dá um pouco nos nervos que ele é muito apático quanto às coisas que estão acontecendo. Ele fica meio sem reação em vários momentos, que parecia que precisavam de maior urgência. Por exemplo, logo no começo do filme, quando roubam um manuscrito lá, nem lembro o que é, de um outro livro que ele pegou lá na editora, ele vai pra casa de boa, senta no sofá, fica na dele. Parece que ele não tem o senso de urgência para resolver essas coisas. Mas a questão dos outros personagens, no qual estávamos falando, é muito interessante essa parte de qual todos são suspeitos, todo mundo é estranho, todo mundo tá escondendo algo, mesmo que não seja revelado. Por exemplo, eu tenho certeza que aquela empregada estava escondendo algo, mas não mostrou no filme. Mas as atitudes dela também eram muito suspeitas, né? Sempre se esgueirando, olhando de uma forma esquisita. Então, méritos do roteiro para essa parte. Salvo as felicitações, temos também as críticas, né? Na questão do roteiro, eu acho que ele falha um pouco na questão de senso de urgência, até talvez do próprio personagem principal. Demorou o filme a me instigar a embarcar na investigação do personagem, porque ele ficava preocupado com alguma coisa, mas justamente por ele estar meio naquele lenga-lenga dele, eu falava, mano, daqui a pouco aparece, sabe? Então, pra mim, pelo menos, o roteiro ele falha em trazer esse senso de urgência, em alguns momentos, pra gente ficar mais instigado com o filme, tipo, é isso que está acontecendo? Será que é isso aqui que ele pensou? Será que é isso aqui que vai acontecer? Ele é meio lento nessa parte. Até então, até quase metade do filme ele tá ali só observando, né? Tentando extrair alguma coisa. Os caras também não dão muito lado para ele, não querem contar muita coisa sobre a vida, mandam ele ler o que o outro cara já tinha escrito. E é ali que cai, né, a ficha, quando ele vai, fica na casa para ter posse desse manuscrito, dessa primeira versão da biografia. Ele fuça nas gavetas e descobre uma foto, né? Então, a partir dali, que acho que já é quase a metade do filme, é que você ganha um pouco mais de velocidade, de dinâmica, e começa a despertar nosso interesse como espectadores, né? Mas é que não tinha como chegar ali sem antes mostrar tudo aquilo que estava acontecendo, mostrar como é que era o personagem do primeiro-ministro, um cara agitado, que recebia ligações e ninguém sabia de quem, que praticava esporte, ninguém sabia para quê, né? Obviamente era para, se caso ele tivesse que fugir de algum lugar, né, ele estava fisicamente preparado. Então, assim, tinha que ter essa coisa lenga-lenga até uma parte para depois ele ganhar uma certa velocidade. Mas eu acho que eles poderiam ter ganho tempo, encurtado um pouco, né? E já dar um pouco mais de ação e dinâmica, sei lá, primeiro, o filme tem quase 2 horas, ali com os 40 minutos para frente, 30 minutos para frente, já podia ganhar outro viés. Ele tem, assim, no comecinho, alguns pontos, né? Por exemplo, a hora que ele pega um outro livro, que é uma outra coisa que fica muito suspeita e não é esclarecido, mas é o primeiro
o primeiro indício, assim, que ele tá metido numa confusão, que é quando o cara entrega lá 600 e poucas páginas de um outro livro aleatório para ele ler e, enfim, adaptar. E aí ele é assaltado chegando em casa, né? Tem esse tantinho de um pouco mais de ação no começo, talvez isso gere uma expectativa de que vai ser mais movimentado e depois ele fica mais parado. Para mim não incomoda tanto, sim dá a sensação de lentidão, mas eu não dependo tanto de ação num filme para gostar. Tem pessoas que precisam ter ação, que precisam ter o tempo todo um estímulo. Não me fez tanta falta, mas reconheço que ele fica um pouco lento até começar a dar pistas mais concretas, né? A gente conseguir entender o que está acontecendo. E tem uma técnica no cinema, né, que é para aliviar a tensão, que o pessoal usa, que é colocar algo engraçado, algo cômico, né, para dar aquela quebra na tensão mesmo, que eu me recordo aconteceu uma vez só, que é aquele momento em que dispara o alarme quando ele mexe na gaveta desse manuscrito, que ainda não está de posse dele, toca o alarme e tal, e daí ele sai bem louco, né, tentando se esconder, e aí é um treinamento. Então, para mim, acho que foi o único momento de quebra de tensão, depois ele já volta para aquele ritmo de novo, né. Acho que foi o único momento mesmo que teve esse alívio cômico, né, na parte do filme. Outra coisa que eu percebi, o filme ele é um suspense, um thriller, com investigação, mas o personagem principal, do Ewan McGregor, ele é um cara que ele é péssimo em guardar segredos, né? Qualquer pessoa que fala com ele já abre o bico e fala tudo que vem pela frente. Então isso pra mim quebrou também um pouquinho esse clima de investigação, porque além de ele ser um pouco mais lento em suas... Ele como personagem mesmo, ele ser um pouco mais lerdão pra fazer as coisas, pra instigar, pra investigar, talvez por não ser um investigador, por ser um escritor, né, apenas, ele... Quando questionado, em alguns momentos, ele falava tudo para uma pessoa, depois falava tudo para outra, depois falava tudo para o outro, lá no final, depois da ligação também. Ele era um cara que é um livro aberto, fazendo aí as referências. Exato, até era esse ponto que eu ia pegar, porque ele não era um jornalista investigativo, ele não era um investigador, ele era um escritor, muito provavelmente de literatura ou algo muito próximo disso. Então o ritmo dele é outro, não é esse mais acelerado e tal. Tanto é que ele não estava procurando nenhum indício no guarda-roupa quando ele encontra aquele envelope. Ele estava só tirando as coisas do cara que tinha morrido, do antigo Ghostwriter, porque ele, achou um absurdo. Ele falou, meu Deus, me colocaram num quarto que tem ainda tem o fantasma do cara aqui, né? Tem todas as coisas do cara aqui. E ele começa a esvaziar a gaveta, tirar as roupas de dentro, mas assim, no impulso mesmo, não que ele estivesse procurando algo. Pelo menos não me passou a sensação de que ele estivesse procurando algo entre as coisas do cara. Foi muito ao acaso mesmo. A primeira demonstração de interesse dele em investigar é quando ele vai tentar falar com o professor lá, né? Vai até a casa do cara, e daí ele consegue entrar na casa e conversar, e mostra foto e não sei o quê. E dali, assim, né, começa, de fato, esse lado Sherlock Holmes, que logo acaba também, né? Porque aí ele tem que empreender fuga, né? Tem pessoas caçando ele, e aí ele foge da balsa, enfim. Falar um pouquinho sobre a direção do Roman Polanski. Apesar de eu concordar com o Alan, no qual o filme ele poderia ter sido um pouco reduzido, principalmente em seu início, passando quase pelo mesmo problema que o Não Olhe Pra Cima teve, de se alongar demais em alguns momentos. Ele já mostrou, a gente já entendeu o que está acontecendo, e ele se alonga um pouco mais. A direção do Polanski para essa parte inicial me chamou muito a atenção, porque da mesma forma que esse personagem chega em um local no qual ele não entende direito o que está acontecendo, ele não conhece quase ninguém,
ele representa a nós, né, espectadores, no qual a gente também não sabe, a gente nunca viu esse local, a gente nunca viu essas pessoas, então é interessante que o personagem estar perdido nesse início reflete na gente, porque também estamos perdidos tentando entender, então essa é a esposa do Lang, essa aqui é a secretária, nossa, mas isso aqui, por que está acontecendo isso? Olha esse cara aqui me encarando. Da mesma forma que ele expressa estar perdido nesse novo ambiente de trabalho, nós estamos junto com ele. Então isso eu acho que é assertivo do diretor e passou essa sensação para nós que estamos assistindo o filme. Eu gosto da direção do Polanski, falando sobre ele, né? Embora seja um cara super polêmico, com umas histórias aí meio tanto de vítima quanto de vilão, né? Eu não tô julgando a pessoa, tô falando do trabalho, né? Não sei até que ponto a gente consegue separar, isso é uma boa discussão pra gente ter depois. E também, claro, né? Tem a questão de muitos vínculos com a história dele, que fica no ar, né? Obviamente não é baseado em fatos reais, oficial, né? Oficialmente. Mas tem essas ligações com o Tony Blair, né? O ex-ministro britânico, e com o próprio Polanski. E o Polanski, que embora tenha esse sobrenome, ele nasceu na França, né? A mãe dele era polonesa. E o pai dele acho que era russo, né? Não me lembro exatamente. Eu acho que é o contrário. Bom, também não sei. Eu sei que ele tem cruz aí, mas ele voltou pra Polônia, mudou de nome algumas vezes, né? Por conta da mudança até de linguagem. O Michel, que é mais fã do Polanski aí. Eu não assisti muitos filmes, assisti esse aí. Lá, acho que foi lá em 2010 mesmo, quando lançaram. E o Pianista, né? Esse eu gosto muito, já vi várias vezes. Não indiquei ele antes, mas já me veio à cabeça, com certeza, né? O Polanski eu não sei quais são meus sentimentos quanto ao Roman Polanski. Roman Polanski é um cara que, tirando os trocadilhos, né? A vida dele daria um filme pra lá de maluco, né? Já é retratado, por exemplo, no filme do Tarantino, que Era Uma Vez em Hollywood, no qual tem Roman Polanski lá na história, enfim. Mas o Roman Polanski é um cara, se você que está ouvindo esse episódio não sabe, que já fez muito barulho aí em toda essa parte cinematográfica, porque ele foi acusado e julgado como culpado por abusar uma garota de 13 anos lá nos anos 70. Ele, depois de saber disso, ele fugiu do país e ele não pode até hoje pisar nos Estados Unidos. Ele é um foragido da lei e após isso ele viveu em vários países na Europa, teve seu exílio lá em alguns países. Até no final da produção deste filme, o Escritor Fantasma, ele ia ser deportado para os Estados Unidos porque ele foi preso na Suíça, né? Enfim, deu todo um problema de pós-produção do filme, atrasou um pouco a parte da finalização do filme do Escritor Fantasma, mas então o Roman Polanski é um cara que tem muitas polêmicas, né? Como a gente já falou, a questão do seu nome. Então eu não sei quais são os meus sentimentos quanto ao Polanski, se devemos ou não separar aí o artista da obra. Normalmente a obra ela sempre sobressai o artista, mas no caso do Polanski é sempre quase o nome dele sobrepujando, né, as obras que ele faz. Então é muito complicado essa relação com o Polanski. Ele é um ótimo diretor, ele é um cara que ele tem aquela mão afiada para detalhes técnicos, ele tem uma visão, bom, desde lá dos anos 60 ele sabe fazer o que ele faz, mas é complicado porque a vida dele se entrelaça inclusive nesse filme, né? Ele faz críticas a governos, a perseguições políticas e a essas coisas aqui, elas estão entrelaçadas todas com a vida dele também no filme do Escritor Fantasma. Até porque se entrelaça muito com a história dele, assim, desde a origem, né? A mãe
embora o avô materno fosse judeu, a mãe foi criada no catolicismo. Mas tanto o pai quanto a mãe do Polanski foram para campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. E a mãe morreu em Auschwitz. O pai ficou preso durante 2 anos e é um dos poucos sobreviventes aí do Holocausto. E aí depois ele foi morar com o pai. Então você vê que as tragédias, né, essa vida muito, muito intensa, muito confusa, ela tá ligada desde o início da vida do Polanski. Aí depois ele perde a esposa, né, morta grávida lá pelo Charles Manson e a sua trupe, nos Estados Unidos. Aí tem o lance do estupro de uma adolescente de 13 anos. É coisa para mais de metro, né? Vamos combinar. E sem falar que ele colocava algumas das namoradas dele para atuar, né? Para fazer algumas pequenas participações, mas teve mulheres que se envolveram com ele que desempenharam papéis consideráveis em alguns filmes, né? E ele também era ator. Ele é um cara excêntrico em sua essência. Deveria ter cumprido a pena ainda. Ele tá já com 88 anos hoje, né? Em 2022. E devido a esse exílio dele na Europa, ele acabou gravando esse filme. Ele se passa entre Reino Unido e Estados Unidos, mas as gravações foram feitas na Alemanha, né? Porque ele não pode pisar em solo americano de jeito nenhum, senão ele é preso na hora. Foi gravado na ilha Sylt, localizada aí no norte da Alemanha, e dos estúdios também de Babelsberg, em Berlim. Né? Essas filmagens elas foram feitas em 2009 e o filme ele saiu em 2010. Tanto é que o carro, vamos dizer assim, o carro principal, né? É um Volkswagen. Carro dos alemão, né? Falando sobre as atuações, sobre o elenco do filme. O elenco ele conta aí com o nosso queridíssimo Obi-Wan Kenobi, né? O Ewan McGregor, com o Pierce Brosnan, que ficou muito conhecido pelo papel do James Bond, né? Ele fez os 4 filmes do 007, mas todas as atuações do filme foram, assim, atuações ok, né? Estão ali. Tirando, né, a ressalva aí para Olivia Williams, que interpretou a esposa do Adam Lang, né, a Ruth Lang. Eu acho que ela conseguiu entregar um pouco mais no papel dela, porque justamente a personagem dela, da esposa do Adam Lang, ela é uma personagem com mais facetas, né? Ela esconde um segredo, ela é uma personagem que tem algum problema psicológico, porque ela às vezes está muito calma, às vezes ela está uma explosão de sentimentos, e essa entrega da Olivia Williams, eu acho que ela tem aí uma ressalva para dar um parabéns para ela pela atuação. Do resto, todos atuaram aí naquela temperatura mais morna. E ela, a esposa do Adam Lang, né, ela é articuladora. Claro, vai descobrir isso no final, né? Mas ela, vamos dizer assim, ela faz de conta que não tem nada a ver com a história, que é vítima. Aí lá no final você descobre que ela tem um envolvimento cabuloso, né, com algumas pessoas aí da política. Já então que o Alan falou sobre a reviravolta do final, esse filme ele é baseado em um livro, né, do Robert Harris, que ajudou aí o Roman Polanski no roteiro. Eles teriam uma parceria na qual foi cancelada, e por isso que eles trabalharam juntos nesse filme depois. Eles iam trabalhar num filme chamado Pompeia em 2007, acabou que não deu certo, né, o Roman Polanski e o Robert Harris, e depois Robert Harris falou, vou escrever esse livro aqui, dá uma olhada, o Roman Polanski quis fazer o filme. Então eles trabalharam juntos, e a reviravolta do final, eu vou falar que me surpreendeu. Quando o filme estava se encaminhando aí para sua finaleira, né, eu pensei, óbvio que no avião o escritor ele estava gravando, né? Mesmo que ele pediu, vamos gravar, o cara falou não,
Isso é óbvio que ele tá gravando isso aqui. É óbvio. Ele falou, foi só pra fingir. Ele vai ter provas contra Adam Lang, ele vai ser julgado. E logo após isso, o Adam Lang ele é assassinado, né? Toma um tiro lá e morre. Eu falei, opa. Aí me pegou de surpresa. Tomei esse tiro junto com ele. E depois daí... Mas tu tá salvo, né? Sim, estou salvo. Daí em diante o filme começa a tomar um ritmo mais frenético de reviravoltas e de revelações, né? É bem no finalzinho já do terceiro ato, isso daí bem no final do filme. E essas reviravoltas, eu acho que elas são o principal ponto do filme, né? O ponto-chave. Aí o filme ele se alonga, mas no final ele entrega justamente o que você não está esperando até bem no finalzinho, né? Uma reviravolta em cima da outra que até te satisfaz. Me senti até satisfeito com isso. Claro que para variar, o escritor fantasma, ele morre, né? Primeiro já tinha ido, que foi o início da contratação dele, né? E no final ele vai também. Um afogado, outro atropelado. Teve uma cena aí que eu achei meio mais galhofagem no final, porque no final deste filme, já avisamos aí sobre spoilers, né? O escritor fantasma ele acaba descobrindo que a Ruth Lang, né, a esposa de Adam Lang, ela era uma agente da CIA desde muito tempo, que ela e o professor lá, o Paul Emmett, que falava que não tinha nada a ver com a história, eles tinham envolvimento político, tramóias da CIA, blá blá blá. E o escritor fantasma ele acaba descobrindo isso em uma cena meio, parece até de um filme do Batman, até pela trilha sonora, quando vai passando o papelzinho que ele vai falar que ele sabe. Eu achei meio galhofagem essa parte aí. Enfim, quero falar isso só. Eu senti que é uma cena muito um Batman aí do Tim Burton, um Batman dos anos 80, 90. A cena quando ele o bilhetinho vai sabe. Percorrendo, né? E a trilha vai subindo, e daí ele faz um cumprimento e um brinde, né, pra ela não consegue ir atrás dele, e no final ele vai lá e é atropelado e morre também. E o tanto de folha que voa, né? Vamos combinar que eu não sei se eram tantas folhas assim que ele tinha na mão, mas o que voou de folha naquele final... Mas isso faz a gente imaginar que estava tudo planejado já, né? Não importa quem fosse ser o outro Ghostwriter, ele ia morrer no final, independente de ter descoberto ou não, qualquer coisa, né? O fato de saber sobre a vida do Adam Lang já era um motivo para morrer no final, né? Só que novamente, né? Como eu falei, o personagem aí do Ewan McGregor é um cara que não consegue ficar quieto. Assim que ele descobriu, ele vai lá contar pra mulher que ele sabe que ela era da CIA. Ele sabe que ela estava envolvida com o cara, que não tinha nada a ver com o Adam Lang. O Adam Lang foi só uma marionete. E... assim... o cara não consegue manter um segredo. É impressionante, né? Não se aguenta, né? Deve ter nascido prematuro. E uma jogada que eu acho interessante também que eles fazem no filme, né? Que é essa coisa de... o cara começa com um discurso, né? E até o escritor fica impressionado, assim que eu vou começar o livro, que é por amor, né? E eles fazem uma jogada, uma provocada, assim, com relação... não sei se eu posso dizer moral, ou, né, os papéis, porque vem a esposa que se faz de coitada, porque meu marido só dá bola pra secretária... e ela é a vilã, a loira, poderosa e eficiente, que tá sempre de papagaio de pirata no negócio, né, nas entrevistas do marido. É ela que acompanha as viagens, e a esposa tá meio sobrando, e ela sabe que o cara pode ser uma ameaça, e ela vai envolvendo ele aonde? Numa pegada mais da sexualidade, porque sabe que bom, o cara já é boca aberta, né? Já não consegue se guardar segredo, como o Michel falou. Aí ele começa a pensar com a cabeça de baixo, já não era muito investigativo, já não tinha um pensamento muito bom.
Aí ela vai lá pra enrolar ele mais tempo e conseguir botar ele pra fora da jogada de alguma forma, né? Comprometer ele com ela. E ele leva um bom tempo pra perceber que ele tava numa armadilha. Daí ele olha no espelho do banheiro, tipo, ele fala, vai dar merda aí. Pô, na cama, calor. Sabe que vai dar merda, sabe que não deve... A intuição dele tá dizendo, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ah, vai lá e faz. Então, aquela que parecia a coitada, a vítima, a que tava sofrendo, na verdade era a vilã, né? Um ponto positivo pro filme agora. Eu nem havia me tocado deste detalhe, mas o nosso protagonista, falei até agora, e toda vez que eu falava eu percebia isso, né? O nosso protagonista, ele não tem um nome. Em nenhum momento é dito o nome dele, do nosso escritor fantasma. Porque justamente ele é um escritor fantasma, né? Ninguém sabe quem ele não toma créditos de nada, ele faz o seu trabalho, recebe o seu pagamento fixo, não ganha nenhuma porcentagem em cima de nenhum dos trabalhos, né, que ele faz, e ele é um fantasma. O fantasma de Adam Lang, o fantasma de uma outra pessoa que foi mencionado no filme que ele fez, uma outra autobiografia também, de outra personalidade, e em nenhum momento é citado o nome dele. Ele justamente não tem nome, ele é um fantasma no filme que tá ali. Isso aí, também não tinha me dado conta. Parabéns, Michel. Não, e não foi mérito meu, isso daí eu pesquisando depois, só que eu descobri. Mas durante o filme eu também acabei não percebendo isso daí. É que pra mim não é muita novidade, né? Porque na hora que eu vou falar do filme não, o cara lá, o que era protagonista, o que era o primeiro-ministro, o que era não sei o quê. Eu com nome, gente, meu Deus do céu, eu sou pior que a minha avó, então eu já nem falo o nome que é pra não trocar tanto. Pra mim é um ponto positivo, é muito bem colocado, é muito bem condizente com toda a proposta, né, do filme, de falar sobre essa profissão, sobre, né, quem sabe os perigos dessa profissão, no caso, quando se envolve com figuras mais polêmicas, para falar sobre o desprestígio, né, desses fantasmas, porque em alguns momentos ele também é questionado de nem ser um escritor de verdade, né, ele é confrontado pela personagem, justamente a esposa, né, do Adam Lang, a Ruth Lang. Ela fala em um momento que ele não é o escritor de verdade. Enfim, condiz com todo o ambiente, toda a mensagem que quer passar sobre essa profissão. E só para encerrar esse tema, né, é quando ele se apresenta pela primeira vez ao Adam Lang, que é o ex-primeiro-ministro, o cara pergunta para ele, né, pro escritor, quem é você? Ele diz, eu sou o seu fantasma. E é isso aí, não fala nome de forma alguma. E qual seria aí, talvez, a mensagem que o diretor Roman Polanski quis passar, talvez em seu final? É engraçado, é uma curiosidade que eu percebi que este filme ele fala que, por mais abominável que fosse as acusações sobre o Adam Lang, por mais escândalo que estivesse acontecendo, né, naquele momento, na vida dele, ele ia ser julgado, será que ele ia para o Reino Unido? Não ia, ele estava fugindo, todos os ânimos exaltados, né, muitas pessoas contra ele. A partir do momento em que ele foi assassinado, os olhos de todas as pessoas mudaram, né, ele acabou virando um herói. O próprio colega de trabalho que ele teve lá, que foi o cara que expôs, junto com o escritor, né, com Mike McCara, né, expôs aí alguns documentos confidenciais, que estava em busca de provas. A partir do momento em que o Adam Lang foi assassinado, ele foi a público falar, ele foi um herói da nação, ele foi um cara que, nossa, ele trabalhou pelo nosso povo, pela nossa segurança. E no final também, né, depois de ser descoberta a identidade da Ruth Lang,
o nosso escritor fantasma acaba morrendo em um acidente de trânsito, né? Ele é atropelado. Então, por mais polêmicas que aconteçam, a pessoa, por ser famosa e uma pessoa muito poderosa, ela acaba sendo exaltada no final da história. É engraçado esse paralelo com a vida do Polanski, porque apesar de todas as acusações, né, por todas as provas, tudo que ele deveria ter passado, ele foi um cara que se exilou e no final das contas ganhou até Oscar, né, sem cumprir aí a sua pena. Para mim, a mensagem que o filme deixa, ou o diretor quer transmitir, é: não acredita em biografias. Obviamente eu já tinha essa conclusão muito antes de assistir o filme. Tu sabe que tem muito floreio, tu sabe que tem sempre duas verdades sobre o mesmo fato, e o que conta é aquilo que tu, sei lá, conheceu da pessoa. E tem essa questão também: vai mudar o que na minha vida, né? Acreditar ou não acreditar. Mas o fato é que biografias, você sempre tem que olhar por dois ângulos, né? O lado de quem viveu e o lado de quem escreveu, porque mesmo sendo a mesma pessoa, o que ela vai escrever sobre ela mesma não é exatamente aquilo que ela viveu, né? Porque as emoções sentidas na hora são muito diferentes daquelas recordadas ou relembradas anos depois. Eu não sei se o filme deixa alguma mensagem para mim, mas ele me traz algumas provocações. Muito bem pontuado essa tua, Michel. Eu não tinha me atido tanto a isso, mas é aquela história, né? Não só caras importantes, mas tem gente que tem essa visão que depois que a pessoa morre, coitado, vira santo, né? Ainda mais sendo uma situação assim, né? Que não morreu de velho. E eu faço uma crítica sempre muito grande a isso, né? Não é porque a pessoa morreu que ela virou santa, sabe? Todo mundo tem qualidade, todo mundo tem defeito, enfim. Tem uma conversa ampla por aí. A outra provocação, já comentando a do Alain sobre as biografias, é muito legal quando a gente pega uma biografia que a pessoa escreveu, no caso, com o ghostwriter ou não, e a biografia não autorizada, né? Porque às vezes a biografia não autorizada, se você juntar as duas, às vezes não dá uma. Mas ainda sobre biografia, eu acho que é mais importante do que a gente olhar tanto para a biografia do outro e querer seguir um manual ou um passo a passo, né? Pode servir de inspiração, pode servir de referência em algumas coisas específicas, enfim, não estou dizendo que não pode. Eu já li algumas biografias interessantes. Mas a minha provocação é a gente olhar para a nossa própria biografia e para a nossa história, né? Existem até, não sei se eu chamo de terapias, porque não é bem esse o nome, né? Mas estudos biográficos que você começa a relacionar fatos da tua vida e entender por que você age de certa forma. Então, uma provocação que não tem nada a ver com o filme, não é o filme que deixa, é uma provocação que eu trago desse momento, da gente olhar para nossa biografia mais do que a biografia do outro, para nossa trajetória mais do que a trajetória do outro, e criar a nossa própria. E a mensagem, e outra provocação, na verdade, do filme, relacionando com o momento atual, porque tem uma denúncia lá. A denúncia principal era sobre tortura de terroristas, né, lá na questão da guerra contra o Iraque, e isso tem aquela ligação com o Tony Blair, e tem muita coisa, muita polêmica nos Estados Unidos também em relação a isso, né, a formas de tortura para extrair informação de pessoas ligadas ao terrorismo, enfim. Mas tem não tem um destaque forte, mas tem uma menção no trabalho de quantas vezes as decisões do primeiro-ministro favoreceram os Estados Unidos para fomentar a indústria da guerra, né? As empresas de poder bélico, muitas delas com relação com os Estados Unidos. E a gente sabe que numa guerra, e a gente está presenciando uma, né? Nesse exato momento, que a gente não sabe até quando dura e os impactos que ainda vai ter, a gente sabe que não é simplesmente o motivo apresentado à mídia,
com a imprensa o que está por trás de uma guerra. Tem muito interesse. Então eu me pergunto se tem interesse, se tem indústria sendo fomentada também, porque existe uma indústria da guerra, né? Existe muita gente que ganha muito dinheiro com guerra. E é só uma provocação que eu quero deixar no episódio de hoje. Muito bem. A guerra ela é sempre terrível, ela é sempre algo que destrói muitas vidas, muitas famílias. É sempre uma briga de cachorro grande que nunca está no campo de batalha, né? Estão sempre atrás de mesas e bancadas, se protegendo da melhor forma possível, enquanto os peões estão lá no campo de batalha. E a guerra, ela também sempre movimenta muito essa parte tecnológica, né? Muitos avanços se deram aí devido à Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, avanços tecnológicos, né? O avião, o tanque, questão de remédios, porque para vencer uma guerra tu precisa estar mais atualizado que o oponente, né? Então você questionou sobre a guerra, quanto tempo ela vai durar, essa guerra atual, não se sabe, né? Pode ser muito tempo, pode ser pouco. Geralmente guerras demoram bastante, né? E a vida vai seguindo e a gente se virando do jeito que dá, sofrendo as consequências. A minha provocação é no sentido de que nem todo mundo é contra a guerra, né? Tanto é que elas existem. Mas tem gente que é a favor e tem gente que faz questão, óbvio que não manifesta, mas pode ser uma minoria bem pequena, mas que é a favor da guerra porque vai lucrar muito com ela. Quem sabe então futuramente teremos uma outra história, um outro filme parecido com esse, do qual algum outro, uma outra personalidade, alguma outra pessoa acabe se envolvendo em polêmicas junto com essa guerra atual também, que daqui, sei lá, 20 anos vai ter um filme fazendo menção a essa pessoa, como foi com o Tony Blair, né? Que era primeiro-ministro do Reino Unido. Quando a gente fala de guerra e poder, né? Desvirtuando um pouco o filme agora, né? Saindo um pouco do filme, mas tendo vários documentários, né? Tem, inclusive, por trás dos ataques do governo dos Estados Unidos ao Iraque e a outros países. E quando deu essa polêmica do Afeganistão, eu até assisti vários materiais sobre isso para entender um pouco mais sobre o processo de como os Estados Unidos está sempre em guerra, né? Mas o próprio Bush sofreu inúmeras e foi desmascarado, né? Ele, o vice, enfim, equipe de governo, muita gente que tomou decisão aí totalmente equivocada, entrou em lugar que não precisava, né? Morreu gente que não precisava e eles justificando. Enfim, posso recomendar num outro clube do filme, num clube do documentário aí. E fazendo então ligação com o que o Alan falou sobre toda a história tem dois lados, tem aquela autobiografia autorizada, tem aquela biografia não autorizada, e linkando com o governo Bush, temos aí o filme do Adam McKay, né, que foi o diretor aí, o mesmo diretor do Não Olhe Pra Cima, que ele foi diretor do filme Vice, que é uma biografia não autorizada sobre o Dick Cheney, que era o vice-presidente que se envolveu em muitas polêmicas, e a família do Dick Cheney odeia o Adam McKay por causa disso, porque ele falou o que ele achava sobre, né, sobre o Dick Cheney, com aquele cunho político, com aquela questão de biografia não autorizada, que se fosse talvez um ghostwriter contratado para fazer uma autobiografia, não colocaria algumas coisas que foram até para mídia, né, que são de conhecimento geral. Considerações finais. Vamos começando com Gabriele Welter. Pra falar se eu gostei ou não do filme, eu achei um filme ok. Assim, confesso que ele me trouxe várias provocações, né? Essas que eu trouxe aí no final, mas assim, não... Foi legal assistir, eu não havia assistido, foi bom, mas não tá assim entre os filmes que eu classificaria com o selo uau. Alan, você já havia assistido esse filme? Eu não lembro se já ou não. Sim, e confesso que também achei o filme ok,
mas se eu buscar nas minhas memórias aí da vez que eu assisti ele, lá em 2010, me surpreendeu muito mais, talvez ainda por estar dentro da universidade, né? Enfim, primeira vez que eu assisti, gostei muito mais do que agora. Filme legalzinho, e do Roman Polanski, certamente eu prefiro ainda O Pianista. Minhas considerações, então. Eu achei um filme ok também. Vamos entrar aí na Tudo Ok aí do Thiaguinho. Todo mundo dando um ok. Ele é um filme, pra quem Thiaguinho. gosta... o Thiaguinho tem a música Tudo Ok. Então todo mundo deu ok. Eu acho que ele é um filme bom. Ele é um filme que... legal, você assistiu uma vez. Não assistiria com certeza a segunda. Por ter achado ele um filme lento. Por ter achado algumas... personagem não é tão cativante, ele tem aquelas suas boas sacadas, como eu já coloquei. Roman Polanski é um cara que sabe fazer filme. O roteiro ele tem os seus acertos, a fotografia tem os seus acertos, mas o filme ele tem também bastante erros. Claro, na minha opinião, né, para mim ele não funcionou em diversos aspectos. Então é sempre positivo a gente assistir alguma coisa. Então fica aí médio, vai. Foi legal em alguns pontos, não foi em outros. E tudo bem, né? Tá na hora de massacrarmos Alan Castaman. Não, mas eu acho interessante esse comentário do Alan de perceber como a gente muda a percepção sobre as coisas. Não é só sobre o fato de ter passado tanto tempo, mas como a gente vai ganhando bagagem e experiência e mudando de opinião, e tá tudo certo a gente mudar de opinião. O filme pode ter sido muito bom naquela época, ele ter visto de um filme, achado ele até disruptivo por algum motivo, e hoje em dia não é mais, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Claro, pode ser que, mesmo eu falando que não vou reassistir, daqui 10 anos eu reassista e acho um filme legal. Pode ser. Mudamos sempre a nossa percepção sobre o mundo e sobre as coisas, né? É natural isso, né? É bobo de quem não muda, de quem não evolui, de quem não aceita novas ideias. Para o próximo episódio, quem faz a indicação é Gabriele Welter. Gabriele Welter, eu sei já, sabemos aqui, vou te expor. Né, já que estamos aí nesse filme aí de investigação e exposição de fatos, Gabriele Welter, no início da gravação, não tinha um filme pro próximo episódio. Não tinha mesmo. Mas agora, qual é a sua indicação? Qual vai ser? Não tinha, porém, me nego a aceitar as sugestões de Michel Martins. Só quero deixar isso registrado. Então, eu tenho uma listinha de filmes aqui que eu assisti, que eu gostaria de assistir, e aí eu... Claro, né? É uma ótima muleta para momentos como esse, né? Que eu esqueço que é a minha vez de indicar filme. E eu vou indicar um filme que eu não assisti ainda. E esse filme foi indicação... Quem me indicou foi uma colega colega de faculdade, né? Lá dos longínquos anos de jornalismo. A Silvana Weber disse que é um dos filmes favoritos dela. Então, vou seguir na indicação, assisti o trailer, gostei. Então, eu vou indicar para o nosso próximo Clube do Filme, Capitão Fantástico. Antes de Gabriele Welter falar, eu já tinha pesquisado sobre esse filme, que eu sabia que ele vinha por aí. Eu estou ligado. Onde você encontra? Você pode assistir ele no YouTube, Google Play Filmes alugando. Se você tem a assinatura do Telecine, você também pode assistir o filme Capitão Fantástico, que é um filme de drama, comédia dramática de 2016, dirigido por Matt Ross. Quem é Matt Ross, você me pergunta? É o diretor de Capitão Fantástico, né? Sobre os filmes a gente fala no próximo episódio sobre ele. Socorro! Então a gente se encontra no próximo episódio do Clube do Filme. Até mais! Beijo, tchau! Valeu!